Você sabia que até mesmo cristãos sinceros podem interpretar a Bíblia de forma totalmente errada? Isso acontece quando a gente ignora princípios básicos de interpretação. Mas Deus nos deu meios para entender a sua palavra de forma clara e fiel. 2 Timóteo 2,15, somos chamados a manejar bem a palavra da verdade. Nesse vídeo, eu vou te ensinar as regras de ouro da hermenêutica, que protegem você dos erros e das heresias. Não saia daqui. Aproveite para se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir o vídeo. Vamos juntos aprender a interpretar as escrituras corretamente. Primeira coisa, o que é hermenêutica e qual a importância da hermenêutica? A hermenêutica é a ciência e a arte de interpretar textos, especialmente a Bíblia, quando é hermenêutica bíblica. Ela é essencial porque nos ajuda a compreender o verdadeiro significado das Escrituras, evitando interpretações erradas que podem nos afastar da verdade. Em 2 Timóteo 3, 16 e 17, Paulo afirma que toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção e para a educação na justiça. Mas, para que isso aconteça, a gente precisa o quê? Entender a Bíblia corretamente. E sem a hermenêutica, a gente cai no risco de aplicar a Bíblia de forma errada. Por exemplo, você já ouviu alguém usar Filipenses 4,13? Tudo posso naquele que me fortalece, fora do contexto? Esse versículo, frequentemente, é interpretado como uma promessa de sucesso em qualquer área. Na verdade, ele fala sobre o contentamento em todas as situações, seja na abundância ou na necessidade. Então, interpretar a Bíblia exige atenção ao contexto e às intenções do autor inspirado. Hermenêutica também nos protege contra heresias. Em 2 Pedro 3,16, Pedro adverte que os ignorantes e instáveis deturpam as Escrituras, o que leva à própria destruição. Isso reforça a importância de entender corretamente a palavra de Deus. Além disso, a hermenêutica nos ajuda a reconhecer a Bíblia como um todo coeso. Cada livro e capítulo tem seu lugar na grande história da redenção. E estudar como esse entendimento nos dá uma visão mais profunda de Deus e de seus propósitos, então interpretar a Bíblia com precisão nos capacita a aplicar suas verdades em nossa vida, como ensina Tiago 1,22. Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quando entendemos o que Deus está nos dizendo, a gente pode viver de acordo com a sua real vontade. Agora eu quero ouvir de você. Qual a sua maior dificuldade na hora de interpretar a palavra de Deus, a Bíblia? Deixa o comentário abaixo, pois eu quero saber o que você precisa de ajuda para poder te ajudar. Primeira regra, a Bíblia interpreta a Bíblia. Uma das regras de ouro da hermenêutica é: a Bíblia interpreta a Bíblia. Isso significa que as Escrituras são a maior fonte para entender as próprias Escrituras. Antes de buscar explicações externas, a gente deve procurar por passagens correlacionadas que esclareçam o texto que estamos estudando. Em outras palavras, a Bíblia é um livro coeso e inspirado, onde Deus fala de maneira consistente. Um exemplo claro está em Romanos 3,23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse verso é uma afirmação contundente sobre a condição humana caída. Mas, ao comparar com Romanos 6,23, que diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nós temos uma compreensão ampla. Nosso pecado nos separa de Deus, mas Cristo nos oferece a salvação por meio dele mesmo, por meio de Jesus Cristo. Um versículo complementa o outro, construindo um quadro mais completo da mensagem bíblica. Outro exemplo poderoso é a explicação de Hebreus 10:1, que fala da lei como sombra dos bens vindouros. Ao cruzar essa ideia com Colossenses 2:16 e 17, a gente entende que as ordenanças do Antigo Testamento apontavam para Cristo. Assim, o Antigo Testamento ganha vida e significado quando o lemos à luz do Novo Testamento. Essa regra também é fundamental para evitar interpretações isoladas e equivocadas. Por exemplo, Mateus 7:1, não julgueis para que não sejais julgados, é frequentemente usado para sugerir que nunca devemos julgar. Ao cruzar o texto com João 7:24, onde Jesus diz para julgar segundo a reta justiça, entendemos que a advertência de Mateus não é contra todo tipo de julgamento, mas contra julgamentos hipócritas ou injustos. Entender que a Bíblia interpreta a Bíblia fortalece nossa fé,
pois revela a unidade e a harmonia da palavra de Deus. Agora eu quero saber de você, já teve sua compreensão de um texto transformada ao cruzar as referências bíblicas? Comenta aqui, vamos conversar. O seu comentário pode ajudar alguém que precisa. E agora vamos parar um pouquinho para um recado muito importante. Muitos cristãos leem a Bíblia, mas quando surgem dúvidas ou questionamentos sobre a sua fé, sentem-se inseguros, incapazes de responder. E isso acontece porque, embora a leitura seja essencial, entender a Bíblia exige estudo aprofundado e orientação correta. Imagina estar diante de uma pergunta desafiadora sobre um versículo ou doutrina e não saber como responder. Isso pode gerar frustração e até dúvidas na sua própria fé. Sem uma base sólida, você pode se sentir despreparado para defender a verdade bíblica. Conforme 1 Pedro 3,15 nos exorta, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir razão da esperança que há em vocês. A formação completa em teologia é o caminho ideal para resolver isso. Nesse curso, você vai aprender desde os fundamentos da fé até os conceitos teológicos mais profundos. Você vai ser capacitado a realizar uma exegese correta, respeitando as regras de hermenêutica e a estudar a Bíblia nos contextos histórico, cultural, literário, tudo isso com uma teologia centrada onde? Nas Escrituras, livre de contaminações liberais. Pronto para responder as perguntas como as desse vídeo? O link está aqui na descrição ou aqui no QR Code da tela. Se inscreve agora. Então, vamos voltar para o nosso estudo. A segunda regra, o contexto é rei. Uma das principais regras da interpretação bíblica é lembrar que o contexto é rei. Sem considerar o contexto, a gente corre o risco de distorcer o significado das escrituras e tirar conclusões equivocadas. Ler a Bíblia fora do contexto é como tentar entender uma frase de um livro sem conhecer a história completa. O resultado vai ser sempre incompleto ou até mesmo errado. O contexto envolve várias dimensões. Primeiro temos o contexto imediato, que são os versículos antes e depois do texto que a gente está lendo. Por exemplo, Mateus 7,1, não julgueis para que não sejais julgados, é frequentemente usado para dizer que a gente não deve fazer nenhum julgamento. Mas, lendo os versículos seguintes, a gente percebe que Jesus fala contra julgamentos hipócritas, não contra toda forma de discernimento. Ele até orienta, no mesmo capítulo, que a gente deve julgar os frutos das pessoas, Mateus 7,16. Depois temos o contexto histórico e cultural. Cada livro da Bíblia foi escrito em uma época específica, para um público específico, com costumes, situações particulares. Jeremias 29,11, eu sei os planos que tenho para vocês. É frequentemente interpretado como uma promessa direta de prosperidade individual. Mas, quando entendemos o contexto, a gente vê que Deus falava ao povo de Israel em exílio na Babilônia, garantindo-lhes restauração coletiva. Isso não significa que o versículo não tenha aplicação para nós hoje, mas seu significado original precisa ser respeitado. E por fim, a gente tem o contexto literário, que considera o gênero do texto. A Bíblia contém narrativas históricas, poesia, profecia, epístolas e mais. Cada gênero tem a sua própria característica. Por exemplo, os salmos usam linguagem poética e simbólica. Quando lemos que Deus nos cobre com suas penas, Salmo 91,4, a gente sabe que isso é uma metáfora do cuidado protetor de Deus e não uma descrição literal. Estudar o contexto transforma a nossa leitura da Bíblia e nos ajuda a aplicar corretamente. Como Tiago 1,22 diz, sede praticantes da palavra e não somente ouvintes. E você já teve alguma descoberta ao entender melhor o contexto de um texto bíblico? Comenta aqui e compartilha a sua experiência. Vamos estudar o seu caso, que vai ajudar muito seus irmãos. A regra 3. Literal primeiro, simbólico depois. Outra regra indispensável da hermenêutica bíblica é interprete o texto literalmente primeiro e simbolicamente apenas quando o contexto exigir. A Bíblia é clara em sua mensagem e a interpretação literal respeita a intenção do autor inspirado, que é o que importa. Apenas quando o texto ou gênero literário indicam simbolismo, passamos para a interpretação figurada. Por exemplo, Gênesis 1, quando a criação é descrita em 6 dias, o texto não apresenta sinais de simbolismo. A interpretação literal faz sentido e respeita o propósito do autor. Mas, quando chegamos a textos como Apocalipse 1, 12 e 16,
onde João descreve Jesus com cabelos brancos como a lã e uma espada afiada saindo da sua boca, é evidente que se trata de linguagem simbólica para expressar o que? A pureza e o poder da palavra de Cristo. Essa regra nos protege de distorções, de interpretar passagens literais como simbólicas. Isso pode levar a erros doutrinários, como negar a ressurreição física de Jesus, que é claramente apresentada como um evento literal, um fato nos evangelhos, como em Lucas 24:39, por exemplo. Por outro lado, forçar uma interpretação literal em textos simbólicos, como os salmos que falam de Deus com asas, Salmo 91:4, distorce o significado pretendido. Além disso, o próprio Jesus utilizava metáforas, mas sempre em um contexto que deixava claro o propósito delas. Em João 10:9, ele diz: "Eu sou a porta". Aqui o simbolismo é evidente, apontando para o papel de Jesus como o único caminho para a salvação. O único caminho é a verdade e a vida. Por isso, antes de assumir simbolismo, pergunte ao texto: permite ou exige isso? Agora, quero saber, você já encontrou dificuldade em discernir entre o literal e o simbólico ao estudar a Bíblia? Comenta aqui, dá exemplo pra gente. Vamos estudar junto. E assim eu sei o que eu posso te ajudar nos vídeos futuros ou até mesmo aí nos comentários. A regra 4. Aplique somente depois de entender. Uma regra crucial da hermenêutica é: aplique o texto somente depois de entender o texto. Muitos caem no erro de tentar aplicar passagens bíblicas sem primeiro compreender o que elas realmente significam. Isso pode levar a práticas equivocadas ou até ensinos errados. Antes de perguntar o que isso significa para mim, pergunte o que isso significava para os ouvintes originais. Por exemplo, em Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece, Paulo não está falando de conquistas pessoais, mas de suportar circunstâncias difíceis, com contentamento e força em Cristo. Compreender isso impede que a gente venha aplicar o versículo fora do seu propósito original. Outro exemplo é Jeremias 29:11, onde Deus fala sobre planos de paz e prosperidade. Aqui a promessa é para o povo de Israel, em exílio, garantindo a restauração futura. Entender o contexto nos ajuda a aplicar o princípio geral da fidelidade de Deus, sem distorcer o significado. A aplicação correta deve fluir do entendimento correto, como Tiago 1:22 nos exorta. Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes. Mas praticar exige que primeiro saibamos exatamente o que Deus está nos pedindo. Quando você interpreta antes de aplicar, a Bíblia se torna uma ferramenta poderosa de transformação. Agora, eu quero ouvir de você. Já se pegou aplicando algum texto sem entender completamente o seu significado? Qual foi o resultado disso? Fala aqui pra gente. A gente não está aqui para julgar ninguém, mas para ensinar. Então, para concluir, interpretar a Bíblia corretamente é essencial para viver a fé de forma fiel e eficaz. Seguindo as regras de ouro da hermenêutica, você vai ser capaz de entender e aplicar a Escritura com clareza, evitando erros e confusões. Como diz Tiago 1:22, sede praticantes da palavra e não somente ouvintes. Coloque em prática o que você aprendeu aqui. Inscreva-se aqui no canal, ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos. E deixa seu like, porque senão o YouTube não vai te indicar nunca os nossos vídeos, porque você não vai falar que gostou. E o mais importante, comenta abaixo aqui nesse vídeo o que você aprendeu e o quanto eu te ajudei. Então que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe tua vida. Amo muito tua vida. Até o próximo vídeo aqui no Nascido de Novo.